No 23º dia do terceiro mês lunar, celebra-se em toda a China meridional o nascimento da deusa do mar, Tin Hao, ou Rainha do Céu. Em Macau, a data é assinalada com uma grande cerimónia no templo de Ama, o maior local de culto da deusa Tin Hao. Os festejos começam com a tradicional queima de panchões. A cerimónia é presidida pelo grande mestre e outros elementos da direção do templo. Por vezes, assistem também investigadores e estudiosos do culto a Tin Hao. No ano passado, as cerimónias contaram com a presença de especialistas da China, Hong Kong, Taiwan, Japão, Estados Unidos da América e Alemanha, que se deslocaram a Macau para participar num seminário internacional sobre a deusa Tin Hao. Mas por que é que esta divindade, também designada na linguagem popular local por deusa Ama, é tão importante? A deusa Tin Hao, também conhecida pelo nome Tin Fei, ou seja, Princesa do Céu, é a deusa protetora dos pescadores e navegantes. Segundo as lendas, é ela que reina sobre os mares, tendo já salvo inúmeros pescadores e viajantes marítimos. Consta que o grande navegador chinês Cheng Wo, da dinastia Meng, escapou de um naufrágio graças aos poderes de Tin Hao. O nome verdadeiro da deusa Tin Hao é Lam Map. De acordo com a lenda, ela nasceu na ilha de Meikong, província de Fujian, no primeiro ano do imperador Qin Non, da dinastia Song, ou seja, no ano de 965 d.C. Diz que o seu nascimento se ficou a dever à intervenção da deusa Kunyam, satisfazendo um desejo dos pais de terem mais um filho. Nam Map era a mais nova de 6 irmãos. Após o parto, demorou bastante tempo até chorar, e por isso o pai chamou-lhe Map. Por volta dos 10 anos, ela começou a aprender o taoísmo. Por essa altura já demonstrava estranhos poderes, comunicando com os deuses e espíritos e adivinhando o futuro das pessoas. Reza a história que, certa vez, o irmão foi surpreendido por uma grande tempestade quando viajava por mar. A jovem Mapa em casa pressentiu o que estava a acontecer e, fechando os olhos, fez separar o espírito do corpo para ir em auxílio do irmão. Desde então, os habitantes de Poutin passaram a ouvir falar da rapariga Map e dos seus muitos poderes, tendo a sua vida transformado em lenda quando, aos 29 anos, no dia de Chongyong, desapareceu como por encanto numa das costas de Meikong. Após esse dia em que, segundo o povo, Lam Map virou deusa, surgiram numerosos relatos de pessoas que afirmam terem visto a deusa a salvar pessoas no mar. Algumas destas histórias chegaram aos ouvidos do imperador daquela época, Fei Chong, da dinastia Song, que ficou de tal forma impressionado que decidiu intitulá-la formalmente de Rainha do Céu e Deusa do Mar. Mais tarde, na dinastia Meng, passou a ser designada por Santa Rainha, depois de ter salvo a vida, por 3 vezes, ao famoso navegador Cheng Wo. Começam então a ser construídos vários templos em homenagem à deusa Tin Hao. Apesar de já existirem lendas sobre Tin Hao desde a dinastia Song, há cerca de 1000 anos, o culto a esta deusa em Macau só começou 500 ou 600 anos atrás. Antigamente havia um provérbio que dizia: nos tempos em que ainda não existia Macau, já existia o Templo Ama, o que mostra que este templo é muito anterior à fundação do território. Aliás, a sua construção reveste-se de aspectos mitológicos. Segundo a lenda, há cerca de 500 anos atrás, quando um barco à vela estava prestes a largar do porto de Fujian, apareceu uma rapariga a pedir para embarcar. Porém, naquela altura o barco estava já cheio de mercadorias e por isso os tripulantes recusaram o seu pedido.
A rapariga insistiu e começou a chorar. Foi então que o comandante do barco teve pena e deixou-a sentar-se na proa. No entanto, pouco depois de ter largado o porto, o barco enfrentou uma tempestade violenta. Quando parecia iminente o naufrágio e o pânico apoderava-se de todos os passageiros, ouviu-se uma voz muito meiga, vinda da proa, a dizer ao comandante que não tivesse medo e continuasse a navegar. Este obedeceu e, pouco depois, os ventos e as ondas acalmaram, tendo o barco conseguido chegar a uma enseada escondida. Essa pequena baía dá hoje pelo nome de Macau. Quando o barco atracou, a rapariga desapareceu. As pessoas que seguiam a bordo procuraram-no por todo o lado, mas só encontraram uma estátua da deusa. Por isso convenceram-se que a rapariga era a encarnação de Tin Hau, que mostrou os seus poderes divinos para salvá-los. Os comerciantes de Fukin decidiram então mandar construir o templo Tin Fei Kong para prestarem culto à estátua da deusa. Só há cerca de 200 anos é que este templo de Tin Hau, situado na zona sudeste de Macau, passou a chamar-se Templo Ama. O templo foi construído na encosta de uma montanha e, segundo a lenda, a estátua da deusa Tin Hau, que ali se encontra, é a mesma que os passageiros do barco descobriram na enseada. Presentemente, a estátua de Tin Hau está colocada na sala principal do Templo Ama. Embora se diga que Tin Hau é a deusa do mar, muitas pessoas consideram que ela é a protetora dos navegantes. Também há quem lhe chame deusa da chuva, deusa da guerra e até deusa da fertilidade. Estas conotações remontam à dinastia Cheng. No sul da China, as pessoas vivem da pesca ou da agricultura. Além dos pescadores, também os camponeses prestam culto à deusa Tin Hau, a quem pedem chuva nas alturas de seca. Muitas mulheres desta região recorrem igualmente aos poderes da deusa para engravidarem. Em Macau, são sobretudo os pescadores que veneram a deusa Tin Hau. Ainda de acordo com a lenda, a mãe de Tin Hau só conseguiu dar à luz a filha depois de ter rezado à deusa Kunyam. Por isso existe uma estátua desta deusa no templo de Ama. Já aqui dissemos que o templo Ama foi construído numa encosta rochosa. No seu interior existem várias rochas com pinturas. A mais antiga é designada por Penedo do Mar e encontra-se no cimo do monte. Embaixo, junto à entrada, está um outro penedo com vários metros de altura. Nele foi gravado o desenho de uma embarcação antiga pintada com cores berrantes. Tem a forma de um peixe e no mastro flutua uma bandeira onde estão gravados 4 caracteres chineses que representam votos de uma boa viagem, quer nos mares, quer nos rios. Consta que este penedo, conhecido por rocha da embarcação marítima, tem mais de 400 anos. O Penedo do Mar, a rocha da embarcação marítima e o Penedo do Rá, que se situa em frente do templo, são os 3 famosos penedos da Barra. No entanto, devido às obras de aterro na zona, o Penedo do Rá já desapareceu quase totalmente. Existem ainda no templo outras lápides e penedos com gravuras que constituem um importante espólio cultural e artístico, fazendo deste local de culto um ponto obrigatório de visita, não só para turistas, mas também para historiadores e especialistas da cultura de Tin Hau. Em 8 de fevereiro de 1988, um grande incêndio destruiu completamente a sala principal dedicada a Tin Hau. Até o sino de cobre foi derretido pelo fogo. Mas, curiosamente, a estátua da deusa nada sofreu, embora tivesse ficado negra do fumo. Este facto, largamente comentado pela população, foi interpretado como mais uma prova dos poderes divinos da deusa
e fez com que aumentasse ainda mais o número de crentes. Muitas pessoas, não só da região, mas de outros países do mundo, vieram de propósito a Macau para visitar o templo. Atualmente, além de Macau e Fukien, muitas outras vilas e cidades costeiras da China dispõem de templos dedicados a Tin Hao. Também no Japão, Coreia, Taiwan, Estados Unidos da América e Alemanha, entre outros 160 países e regiões, podemos encontrar locais de culto à deusa do mar. O Templo Ama em Macau, embora sendo o maior, não é o único dedicado a Tin Hao. Existe o Templo Po Sai Sin Yun, situado na colina Lin Fong. O Templo Hong Chan Quan, situado na zona de Mong Ha. E o Templo Antigo de Tin Hao, na Rua dos Pescadores. Nas ilhas de Taipei e Kluan também podemos encontrar templos em honra da deusa. No entanto, é a Ama que acorre a maior parte dos crentes quando se festeja o aniversário de Tin Hao. Uma viagem tranquila e bem-sucedida é o que todos os pescadores desejam quando se fazem ao mar. Antes de partirem, eles pedem a proteção de Tin Hao numa cerimónia que se repete de geração em geração. Além de fazerem generosas ofrendas, rezam e lançam os pauzinhos sagrados, a fim de poderem ganhar a caixa de sacrifício de Tin Hao. A cerimónia começa com várias rezas. Dois paus de madeira são atirados ao chão. A mesma ação repete-se 3 vezes. Se os paus se virarem sempre do mesmo lado das 3 vezes, é sinal de que a sorte está a favor e podem ganhar a caixa de sacrifício. Todos os anos, inúmeros pescadores participam neste ritual porque querem ganhar a caixa de Tin Hao. O pescador que tiver essa sorte pode conservá-la até o ano seguinte e, assim, ter um ano de grande prosperidade. No entanto, manda a tradição que, antes de ser levada para a casa do pescador, a caixa deve ficar exposta num palco construído em canas de bambu. Nesse palco, realizam-se vários espetáculos de ópera chinesa dedicados especialmente aos deuses.
3 dias antes do aniversário de Tin Hau, a associação organizadora dos espetáculos manda erguer o palco em frente ao templo de Ama. Tudo tem de estar pronto para o dia da festa. Normalmente, realiza-se um banquete em que são oferecidos aos presentes pedaços de carne de galinha e leitão assado que tinham sido oferendados à deusa. Para além da animação e do clima de festa que ali se vive, os participantes acreditam que irão também obter a proteção divina e, por isso, estas festividades atraem um grande número de pessoas. Não só as famílias dos pescadores, mas também a população em geral, sobretudo idosos, aderem a estas atividades. Entre as várias celebrações do aniversário de Tin Hau, os espetáculos de ópera chinesa frente ao Templo da Barra são os mais tradicionais. A associação organizadora dos espetáculos da Barra é sempre bem acolhida pelos moradores locais e pelos pescadores. Tem já mais de 100 anos de existência. Porém, em Macau, só esta associação tem a experiência quase centenária de organizar este tipo de espetáculos. Há vários templos em Macau onde se pode prestar culto à deusa Hama, mas só o templo da Barra e o de Tin Hau Kong é que são exclusivamente dedicados a Tin Hau. E só a nossa associação é que faz espetáculos especiais de ópera chinesa para festejar o aniversário da deusa. Talvez queira saber a razão porque organizamos esses espetáculos todos os anos e o que é, na realidade, esta ópera. A ópera chinesa, especialmente dedicada a deusas, tem como objetivo agradecer os seus favores e a sua proteção. Normalmente os programas são os mais conhecidos entre a camada popular, mas no dia de aniversário é apresentada mais uma peça sobre a oferta do filho pela Princesa do Céu. Para os atores, o que é? Este tipo de ópera, dedicada a deuses, é muito diferente das outras peças de ópera chinesa. Normalmente é representada em palcos especialmente construídos em frente aos templos, enquanto as outras são realizadas em teatros. Além disso, a ópera dedicada a deuses decorre sempre em ambiente de grande festa, muito animado. Che Xiu-tsam é uma atriz muito famosa entre a comunidade chinesa. Além de conhecer a ópera chinesa na sua jornalidade, tem conhecimentos específicos sobre esta espécie de ópera dedicada a deuses. Durante os anos 70, eu comecei a fazer atuações neste tipo de ópera, em diferentes locais, nomeadamente Hong Kong, Kowloon, nos novos territórios, etc. E até noutros países onde há comunidades chinesas, tais como Singapura e Malásia. Este tipo de ópera é fruto dos usos e costumes tradicionais chineses e, por isso, eu gosto de participar nela. Destinado a animar tanto os homens como os deuses, este espetáculo pode ser apreciado em outros dias de festa.
Conheço algumas lendas sobre Tin Hau através de histórias que me foram contadas por pessoas idosas. Fala-se que durante uma grande tempestade, a deusa Tin Hau salvou muitas pessoas. Existem templos especialmente dedicados à deusa em Hong Kong e nos novos territórios. Eu presto sempre culto à deusa no dia do seu aniversário. Hoje é dia do aniversário de Tin Hau. Em Hong Kong, o maior templo dedicado a Tin Hau situa-se em Sai Kung. Hoje em dia, esta ópera ainda é muito bem acolhida pelas pessoas. Todas estas cerimónias, a reza, as caixas de sacrifício de Tin Hau e todos os rituais de festa mostram que as pessoas, pescadores, navegantes ou crentes em geral, gostam de manter a tradição e venerar a deusa. Tin Hau continuará assim a estar intimamente relacionada com a história de Macau e permanecerá no coração das gentes deste território. As lendas fascinantes sobre a deusa e a origem do templo Ama, conjuntamente com outros dados da evolução e desenvolvimento de Macau, farão parte certamente da história desta cidade.